Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão assistir a este culto no YouTube. Estamos iniciando mais um culto familiar. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te honrar e Te entronizar, Jesus. Senhor, que cada coração, meu Pai, que esteja ouvindo agora este culto, meu Pai, esteja disposto a sentir o Teu Espírito Santo, Pai. Esteja disposto, Senhor, a colocar o coração ao Teu altar nesta noite, meu Pai. Senhor, eu Te agradeço por cada vida, Senhor, que está aqui neste momento. Te agradeço, Senhor, por cada vida que vai ouvir, meu Pai, esse culto, Jesus, e sentir a Tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar Te louvando mais uma noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus, a paz de Cristo a todos. Vamos louvar o nosso Deus. Prepare aí o seu coração, adore a Deus, declare o seu amor a Ele. Declare que você veio aqui para encontrá-lo, que você quer ouvir a voz dEle e aprender da palavra dEle. Vamos louvar o nosso Deus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontra meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, eu quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo.
É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, pessoal, nós vamos falar de uma palavra super importante e que Jesus, inclusive até iria dizer ao longo da pregação, mas o contexto desta palavra se dá na última ceia. E é uma alegoria que Jesus faz, contida no Evangelho de João, onde ele faz uma alegoria em relação à videira verdadeira. E hoje, para que possamos meditar, para que possamos conversar a respeito deste texto, nós vamos ler o capítulo de João, capítulo 15 do Evangelho de João, versículos 1 a 6. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Amém, glória a Deus. Senhor meu Deus, eu lhe peço que o Senhor conduza a explanação desta palavra, Pai. Que o Senhor fale conosco durante esta pregação, que não seja eu, que não seja a minha boca, e que tudo aquilo que vier de mim apenas, que não seja algo do Senhor, que eu seja esquecido, que seja apenas o Senhor a falar conosco, por meio do Espírito Santo, através desta palavra, deste sermão. Então, primeiramente, para começar, eu fui pesquisar um pouquinho referente à videira. Ela é uma planta produtora de uvas, também conhecida como parreira, e ela é uma planta trepadeira, né? Ou também rasteira, né? Como também se diz, né? E a raiz dessa planta, ela absorve os nutrientes, e esses nutrientes eles são enviados. Ela é para ela a videira principal, porque ela é composta, né, do tronco retorcido, para alimentar os ramos, né, para que eles prosperem e deem fruto. E como eu havia comentado, provavelmente esse ensinamento ele foi instituído por Jesus, foi trazido por Jesus no dia que ele instituiu a ceia do Senhor, né? E eles colocam como videira verdadeira, porque Israel, ela era simbolizada como uma videira, né? Conforme descrito no Antigo Testamento, no Salmo 80, versículos 8 a 16, e em Jeremias, capítulo 2, versículo 21. E também, na época do governo dos Macabeus, né, que foi uma época histórica que a Bíblia
ela não comenta, né, mas a gente consegue ter uma ideia através dos evangelhos apócrifos, né, Macabeus, o primeiro, o segundo Macabeus. O desenho de uma videira ela era encontrada em moedas daquele tempo, né, que era o tempo que, né, houve ali o domínio, né, de Israel pelo Império, primeiramente macedônio, né, e depois pelo Império Romano, né, onde houve uma grande resistência, né, porque os israelitas perceberam, né, os judeus perceberam que eles não poderiam e não deveriam adorar outros deuses, a não ser o Deus de Israel, né, a não ser Yahvé. Aprenderam isso a duras penas, né, passando por os subjugos de outros povos, né, como a gente pode constatar, como os babilônios, por exemplo, né, um exílio que durou em torno de 70 anos. E com isso, né, tendo já essa simbologia, os discípulos conseguiam compreender quando Jesus disse que ele é a videira verdadeira. Ele diz, né, no primeiro versículo, que ele é a videira verdadeira e Deus é o agricultor ou viticultor, como bem prefira. Porque Jesus, ele é o tronco e alimenta os ramos para que estes frutifiquem, né? Porque é apenas em Jesus que nós conseguimos produzir boas obras, perdão. E os ramos dessa videira são os cristãos. Nós somos os ramos dessa videira. E os ramos que não dão frutos, né? A gente considera as pessoas que não se converteram, que não foram, que o evangelho ainda não tocou seus corações, ou que possuem corações obstinados de maneira que o evangelho não penetra, né? Que são cristãos que estão ali, mas não são cristãos genuinamente. São cristãos nominais, não têm um relacionamento profundo com Deus, né? Tem apenas um relacionamento superficial, né? Inclusive, a gente vai constatar que nesta mesma noite se percebe, né, no meio dos discípulos ali, né, Judas, que saiu, né, e vendeu Jesus, né, por 30 moedas de prata, né, que estava com ele, mas não entendeu o propósito da vinda de Jesus e o propósito da crucificação de Jesus, né, que era para a nossa salvação. E os ramos que dão frutos, né, são cristãos que foram regenerados pelo Espírito Santo e que foram convertidos genuinamente e que possuem um relacionamento íntimo com Jesus. Lembrando que os ramos que não dão frutos, eles são cortados e deixados a secar para que sejam apanhados e lançados ao fogo. Enquanto que os ramos que produzem frutos, eles são podados para que deem ainda mais frutos. E, no caso, o que seria essa poda? Ela pode significar uma disciplina que visa nos livrar de áreas de nossa vida que não estão alinhadas com Deus. É algo que nós precisamos pensar, né? Nós precisamos refletir qual área da nossa vida não está alinhada com Deus. E é muito interessante, né, que a gente percebe, a gente está ali seguindo no nosso caminho, e alguma tribulação ou alguma intempérie acontece, né, e isso faz com que a gente fique pensando, meu Deus, mas por quê? E depois a gente descobre que, né, através do discernimento, que a determinada tribulação ela veio para consertar algo que você precisaria melhorar, né? Algo que você precisaria fazer para que Deus, para aumentar ainda mais, né, a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Vou dar um exemplo bem interessante de uma situação.
Foi o caso de Abraão, quando o anjo do Senhor, em Gênesis, pede que ele oferte seu único filho, o filho que seria por quem Deus faria aliança ao holocausto. E Abraão não pestaneja. Ele sabia que não era por meio da descendência de Ismael que a promessa se cumpriria, não era por meio do filho de Agar, mas sim por meio do filho de Sara. E ele foi com Isaac, com alguns servos, levando, deu, pôs a lenha nos ombros do menino, foi até o Monte Moriá, onde ele deveria realizar o sacrifício. E o que acontece? Essa era uma prova de fé. Para nós, uma tribulação, algo difícil, uma decisão difícil, que a gente faria assim com dor no coração, com muita tristeza, né? E Abraão obedece, chega até o topo do monte, juntamente com Isaac, coloca a lenha ali em cima, prepara o altar, amarra seu filho, e quando ele apanha o cutelo para matá-lo, o anjo diz a Abraão: não faça. Sei que você não me, como você não me negou seu filho, farei dele uma grande nação. Mas por que Deus? Muitas pessoas podem dizer assim: poxa, mas que crueldade de Deus pedir filho, o único filho, filho da promessa, né? A gente pode pensar quando a gente vê, quando a gente não entende o propósito, poxa, mas como isso? Que crueldade é essa? Mas não. Por que Deus pediu? A gente vê numa primeira, quando Abraão tem Ismael, né, quando Agar ganha Ismael, e depois nasce Isaac, Abraão precisa mandar Agar e Ismael embora, né, porque Sara pediu devido a Ismael ter caçoado de Isaac, né, e Abraão era apegado ao filho, ele estava contrariado, e Deus diz para ele, né? Tudo bem que as coisas aconteceram pelos motivos errados, mas da maneira certa, porque o herdeiro da promessa era Isaac, não Ismael, mas de Ismael seria feito também um povo. 12 tribos, não lembro se eram 12 tribos ou 10, mas enfim, seria feito um povo de Ismael também. E Abraão, meio contrariado, porque era apegado a esse filho, manda ele embora juntamente com Agar. E quando Isaac fica o rapaz também, em idade parecida com a de Ismael, Deus faz esta prova. Por quê? Porque ele precisava trabalhar o coração de Abraão. Ele precisava que Abraão mostrasse, embora ele soubesse, que ele era o centro. E Abraão, foi feita essa prova para que ele demonstrasse, porque, né, Jesus mesmo diz, né, que quem não ama a mim mais do que seu pai, sua mãe, seu filho, não é digno de mim, né? E Deus precisava fazer essa prova com Abraão, né? Fazer esta poda para que ele frutificasse mais. E ele sabia que dava resultado, sabia que daria resultado, porque Abraão, ele sempre foi um homem de fé. E assim aconteceu. Ele não negou, e Deus fez, né, uma grande nação de Isaac. E assim acontece com todos nós, gente. Todos nós, todos que estamos nos caminhos de Jesus, às vezes a gente passa por umas tribulações terríveis, às vezes a gente passa assim por umas tempestades terríveis, mas são momentos em que a nossa fé está sendo provada, em que nós estamos sendo moldados. Mas isso tudo não acontece para que a gente seja condenado, mas sim para que possamos vencer, para que possamos passar pela prova e produzir mais e mais frutos. Logo, provavelmente, muitas das áreas das nossas vidas que não estão consertadas ainda com Deus, a gente vai passar por poda para que a gente seja liberto disso. Mas tudo vai cooperar para o nosso bem. E tudo coopera para o nosso bem, né? E também, um outro fator também, né, que significa a poda, né, seriam também algumas intempéries, algum tipo de vindas, né, por
enfermidades também. E isso pode acontecer, né, essas podas, quando nos afastamos de Deus, por alguma invigilância. Então, por isso que a poda ela pode ser considerada disciplina. Porque se afastar não significa necessariamente cair da graça. Não significa necessariamente que você apostatou, mas às vezes acontece da gente esfriar, sem a gente querer, né? E o que acontece? Quando a gente passa, né, quando a gente se afasta, quando a gente se amorna, ou até mesmo se esfria, Deus, ele nos chama, né? E ele vai tratar aquela área, ele vai podar aquela área, para a gente voltar para ele, para a gente voltar a se relacionar com ele intimamente. E isso também, essa poda, ela também pode ser fortalecimento, né? Eu penso, pode ser o fortalecimento. E a gente vê, por exemplo, ali os apóstolos, né? Quantas tribulações eles passaram, prisão, açoites, morte, por causa do nome de Cristo, né? Mas era para que eles pudessem frutificar ainda mais no Espírito, para que eles pudessem receber, quando fossem para a glória, seus galardões. E os frutos são os mesmos descritos em Gálatas capítulo 5. E os frutos são produzidos, né, como resultado de uma evangelização bem-sucedida que desembocou numa conversão genuína. Mas é claro, isso com a ajuda do Espírito Santo, porque a evangelização, pela evangelização, se o Espírito Santo não estiver junto, se não for por obra dele, de nada adianta. São palavras. Mas quando ele está presente para vivificar estas palavras, para mostrar o sentido, para trazer o entendimento e para fazer com que essas sementes elas frutifiquem, aí sim nós passamos a frutificar no Espírito. E quando começamos a andar no Espírito, né, deixando com que Jesus controle totalmente as nossas vidas, controle totalmente o nosso agir ou arbítrio, como todo mundo, como preferirem, a gente consegue frutificar. Quando buscamos nos espelhar em Jesus, quando buscamos estar nele e quando temos ele em nós. E os exemplos dos frutos do Espírito podemos produzir estando em Cristo Jesus são a paciência, o domínio próprio, o amor, a amabilidade, bondade, alegria e fidelidade. E assim como os ramos produzem frutos se estiverem ligados à videira, né, no caso das uvas, nós também só produzimos frutos se estivermos em uma relação de profunda intimidade com Jesus. Nós não conseguimos, né, como já havia falado, produzir nada sem Ele, porque é nele que estão os nutrientes que precisamos, é nele que está a nossa força, a graça, que está a justificação pelos nossos pecados por meio do sacrifício de cruz. E ele mesmo disse que sem ele não conseguimos fazer coisa alguma, porque nós não temos condição de fazer nada pelo nosso braço ou pela nossa própria força, porque as nossas obras, elas são como trapos imundos, devido à corrupção do nosso coração pelo pecado original. E sem Jesus nós estamos condenados à morte, e os nossos pecados devido aos nossos pecados que nos separam de Deus, não conseguimos fazer nada para ganhar o nosso caminho para o céu. E eu digo, quando acabamos tentando fazer pela nossa força, pelo nosso braço, como aconteceu na primeira aliança, no Antigo Testamento, como era, né, meio da lei, o fardo era mais pesado, o peso era muito grande. E a gente não consegue agir de modo que o cumprimento da lei seja algo que se torne prazeroso. Porque quando agimos com a força do nosso braço, a gente só tem a nós mesmos. E quando agimos com a força do nosso braço, acabamos nos oprimindo.
acabamos nos oprimindo e tudo se torna mais difícil. E quando estamos com Jesus, ele cumpre a promessa né, quando ele diz: Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele nos conduz e viver nele nos permite andar com suavidade, porque a gente sabe que ele nos concederá toda a graça que precisarmos, que necessitarmos para desviarmos do pecado e para que continuemos andando em espírito. E por meio do sacrifício na cruz, ele nos trouxe a salvação e redenção, e a dívida pelos nossos pecados foram pagas, propiciando salvação para os que creem em Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Já diz Paulo, se eu não me engano, em Efésios, que a salvação, ela não é pelas obras, ela não é um mérito nosso, mas ela é um dom de Deus que vem pela graça e pela fé, né? Porque pela graça e por meio da fé somos salvos. E isso acontece desta maneira para que não nos gloriemos. E se não permanecemos em Cristo, seremos como os ramos que são jogados fora e secos. Estes ramos são apanhados e lançados ao fogo. Ou seja, todo aquele que possui um relacionamento externo e superficial com Cristo, a exemplo de Judas Iscariotes, que o traiu, será cortado e lançado no fogo. Portanto, sejamos vigilantes em nossa caminhada com Cristo, para que não nos afastemos dele e também não tropecemos, mesmo diante das tribulações, tristezas e sofrimentos, alegrias, abundância, prosperidade financeira. Precisamos aprofundar ainda mais o nosso relacionamento com Jesus, para que produzamos sempre bons frutos e vençamos a corrida até a eternidade para estarmos com Ele. E aqui, gente, eu abro um adendo em relação aos momentos de abundância, aos momentos de calmaria, aos momentos de prosperidade, que são momentos cruciais em que precisamos estar juntos com Jesus. Por quê? Porque a tendência é acabarmos nos afastando dele quando tudo está bem na nossa vida. Quando a gente não tem nenhuma doença, quando a gente não tem nenhum problema financeiro, quando a gente não tem nenhum problema com o que quer que seja, quando tudo está correndo bem na nossa vida. A própria Bíblia nos mostra isso, né? Quando vamos lembrar aqui de novo dos israelitas, vamos lembrar de novo aqui do povo hebreu, né? Que Deus prometeu a terra de Canaã. Quando eles saíram do Egito, Deus fez grandes sinais e prodígios no meio deles, né? Grandes sinais e maravilhas. Mesmo assim, houve murmuração, houve desobediência. Mas, enfim, quando chegaram à terra, tiveram do bom e do melhor. Tiveram momentos muito prósperos, né? Inclusive, Deus o advertiu que se eles se afastassem, eles seriam tirados daquela terra. Aquela terra ficaria deserta, né? E comentou sobre todos os males que aconteceriam. Enquanto eles serviam a Deus, enquanto eles cultuavam a Deus da maneira que Deus desejava ser cultuado, tudo transcorria muito bem. Mas a partir do momento que eles se encaminharam para a idolatria, se encaminharam para o pecado, porque a tendência ali, o que aconteceu? Ok, Deus proveu de bênçãos, acabaram relaxando. Tava tudo bem? Ah, tá tudo bem, não. Ah, vamos, não precisa cultuar hoje. Não, vamos deixar para depois, vamos... Ah, não, tá tudo bem. Às vezes até muitos se esqueciam de Deus, porque estava dando tudo certo. Eles estavam prosperando. E com isso, Israel passou por tudo o que passou, né? Cativeiros, foi escravizada, foi conquistada por outros povos, e só se tornou um Estado no século XX, após a Segunda Guerra Mundial. E nós vemos também
como a gente vê os contrastes, né, gente? É impressionante fazer essa análise. Que na época que havia uma perseguição grande aos cristãos, uma perseguição tremenda, ali a partir de Atos dos Apóstolos, né? O que aconteceu? Muitos se convertiam. Muitas igrejas eram plantadas pelos apóstolos, né? Haviam problemas, sim, dentro da igreja, da mesma maneira que ainda existem hoje, havia problemas dentro da igreja primitiva. Mas, sabendo, né, de toda a perseguição que estavam sofrendo pelo nome de Jesus, de tudo que a gente vai ver acontecer durante a história, né, cristãos lançados na fogueira, cristãos lançados na arena aos leões, né, por causa de uma falsa acusação de Nero sobre o incêndio de Roma, né, que ele colocou a culpa nos cristãos. E nesses momentos de grande tribulação, de grande perseguição, piores do que passamos hoje, eles tinham grande fé. E é engraçado que a gente vê isso acontecer também na atualidade, né? Naqueles países em que o cristianismo é proibido, naqueles países em que você levar o evangelho, né, pode ser motivo de morte, você pode morrer por causa disso, você pode ser preso, né? E a fé dessas pessoas que vivem nesse estágio, ela é grande. Porque as pessoas realmente passam a depender mais de Cristo, passam a se colocar diante da dependência de Jesus. Mas nós precisamos nos colocar diante da dependência de Jesus, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, em todos os momentos. Mas isso é possível através da graça dele. Se ele nos der graça para que continuemos firmes, pela misericórdia dele. E eu convido aqueles que ainda não conhecem Jesus, aqueles ainda que não têm o contato com o evangelho, ou que já teve, mas por algum motivo ainda existe dúvida, ainda existe ainda existe dúvida, ainda existe incredulidade. Eu convido você a conhecer Jesus, pedindo a Ele em suas orações que se revele a você. Faça uma oração no teu coração. Não, não existe uma fórmula pronta, mas converse. Peça, Senhor Jesus, né, de todo o coração, eu quero te conhecer, mostra-me a mim. E deixe-o entrar em seu coração. Entregue a Ele o seu fardo e o controle da sua vida. Permita com que Ele te guie e mostre a você os planos dele para a sua vida. Desfrute da alegria em se colocar completamente na dependência de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Pai, coloco aqui diante ao teu altar os pedidos que foram entregues a ti, Pai amado, tanto aqueles que foram entregues ao meu celular, tanto aqueles que estão no coração daqueles que estão te ouvindo nesse culto, nesse momento online, que vão assistir, Pai amado. Deus, rogo a ti que teu Espírito Santo visite nessa noite, nesse dia ou tarde, daqueles que vão ouvir, Deus, o lar de cada um, Pai. Que o Senhor visite a família de cada um, a mente de cada um nesse momento, Deus. Que o teu poder, Pai, o teu amor e a tua misericórdia habitem no coração de cada um, Pai, que vai ouvir esta oração, Deus amado. Pai, aqueles que precisam de cura, que o Senhor entre com cura na vida deles, Pai. Deus, aqueles que precisam de uma porta de emprego, Deus, abra a porta para aqueles que estão necessitados, Deus. Faça cair provisão, Deus, faça bênção sem medida, Deus, na vida de cada um que esteja necessitado, independente do que seja, Pai, de uma oportunidade de emprego, de alguma coisa na área da saúde, de alguma coisa na área dos estudos, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Deus, rogo a ti, Pai amado, que o Senhor trate da saúde também de cada um que está aqui, Pai amado, de cada um que vai ouvir essa oração. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o único que pode mexer em qualquer problema, Pai. Seja na área da mente, ansiedade, bipolaridade, depressão, Pai amado, pensamentos suicidas, o Senhor é o único que pode curar, Pai, que pode entrar com providência. Então, por favor, Pai, que teu Espírito Santo esteja na mente e no corpo de cada um, Pai amado. Trate aqueles que estão também sofrendo de alguma coisa
no corpo físico, Pai amado, que estejam precisando numa fila de espera de cirurgia, Pai, que o Senhor destrave aí todas as barreiras, todas as filas, todos os sistemas, que as pessoas venham aí a fazer cirurgia, se assim for preciso, da tua vontade, Pai, senão que o Senhor entre com cura, Deus, que a pessoa também não precise nem mais fazer cirurgia nenhuma, para a honra e glória do teu santíssimo e glorioso nome, Pai amado, que o Senhor vá regulando em quem precisa a hipertensão, glicose, tireoide, tudo, Deus, que estejam precisando, Pai. Entra com providência nessa noite, Deus amado. Deus, que aqueles corações que estão endurecidos, de familiares, de parentes, daqueles que possam ouvir ou não a Tua palavra nesse momento, Deus, que o Teu Espírito Santo visite nessa noite, Rei da Glória. Que o Teu Espírito Santo visite e entre no coração de cada um, Pai, e comece a fazer morada naquele lugar. Comece a fazer a limpeza, Deus, para transformar numa casa limpa, num templo habitável para o Teu Espírito, Deus. Que eles possam ver, Deus, aqueles que rodeiam, sendo banhados, iluminados pela Tua glória, Pai. E que se sensibilizem, Deus, da voz do Teu Espírito, Deus, e da consciência que só o Senhor é Deus e só Jesus salva, Pai. Peço a Ti pela nossa semana, que continue sendo uma semana abençoada e que Tua misericórdia esteja sobre nossas cabeças, Pai. Assim te entrego, te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus. O que seria de nós se não fosse o Senhor Jesus, né? Então vamos cantar essa canção. Se você souber, cante, para nós pedirmos que nós possamos permanecer em Jesus e dar muitos frutos para a glória do Senhor. Se permanecermos ligados no Senhor e guardarmos suas palavras, pediremos então e tudo nos dará para levarmos seu amor às nações. Não queremos ouro para te seguir, só queremos permanecer em ti. Ensina-nos a viver no teu amor, então certamente produziremos muitos frutos, Senhor. Frutifica-nos no amor do teu Filho e que nossos frutos sejam pra glória do teu santo nome, pois o que mais queremos é permanecer ligados em ti, Senhor. Frutifica-nos no amor do teu Filho e que nossos frutos sejam pra glória do teu santo nome, pois o que mais queremos é permanecer ligados em ti. Se permanecermos ligados no Senhor e guardarmos suas palavras, pediremos então e tudo nos dará para levarmos seu amor às nações. Não queremos ouro para te seguir, só queremos permanecer em ti. Ensina-nos a viver o teu amor, então certamente produziremos muitos frutos, Senhor. Frutifica-nos no amor do teu Filho e que nossos frutos sejam pra glória
do teu santo nome, pois o que mais queremos é permanecer ligados em ti, Senhor. Frutifica-nos no amor do teu Filho, e que nossos frutos sejam para glória do teu santo nome, pois o que mais queremos é permanecer ligados em ti. Amém, glória a Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, as consolações e comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. E a igreja diz amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Muito obrigada por terem assistido até aqui. Muito obrigada pela presença de todos mais uma vez. Peço, por favor, que vocês compartilhem, curtam, comentem, né? Compartilhem principalmente com aquela pessoa que você sente que precisa conhecer o Senhor Jesus, que você sente que tem sede do Senhor Jesus. E convido que vocês venham assistir a este culto, a conhecer o nosso novo canal agora oficial, Culto Familiar, ou melhor, Culto Familiar Oficial, e que todos tenham uma excelente semana e que a graça de Deus esteja com todos vocês.